Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículos 15 a 25. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Obrigado. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. É possível que a essa altura da série em Gálatas, estamos no meio já de Gálatas, finalizando aqui a 50% da série. Nossa, fala, nossa, tem mais 50% ainda? Sim, tem mais 50%. Calma, eu creio que vai melhorar bastante, já tem sido interessante, eu creio. Mas é possível que a essa altura da nossa série em Gálatas, você esteja se perguntando se entendeu o que está em jogo nessa carta. Talvez você chegue aqui e fale, eu não sei se eu entendi, eu não sei se eu estou entendendo. Além disso, talvez você já esteja lidando com uma questão de ordem muito prática. Tá bom, André, estou entendendo que existe aí uma tensão entre promessa de Deus e lei de Deus, mas para que serve a lei de Deus, então? E por que é que Paulo está tão preocupado com esse assunto? E como eu, um cristão, salvo por Jesus, me relaciono com a lei de Deus? O que a lei de Deus tem a ver comigo no final das contas? Bom, deixa eu começar a ilustrar isso em duas partes. Tá? Vou começar com um vídeo. Ele não tem uma boa qualidade, já é um vídeo bem antigo, e eu creio que alguns de vocês já devem ter visto. Mas a mensagem vai ser compreensível, e depois eu vou para a segunda ilustração. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro vídeo. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa.
Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Aproveitando o gancho, Next. próximo. Aproveitando um pouquinho essa ilustração, deixa eu usar esse gancho. E faça de conta que você está no check-in da eternidade. Ok? Veja bem, não tem nenhuma base bíblica para o que eu vou falar agora. É só uma fantasia, tá joia? Então não vá achar que isso vai... Por favor, tá bom? Muito bem. Você está no check-in da eternidade. Só que a única forma de conseguir entrar é gabaritar num teste. Você tem um teste para fazer. Você tem que gabaritar. Tá? Ser impecável. Então são 10 perguntas objetivas para as quais você só pode responder sim ou não. Se você tiver um único sim, você é reprovado. Os sim te reprovam. Se você tiver apenas um sim, você é reprovado. E detalhe, nesse teste é impossível mentir. Você não tem como mentir. Ok? Condições ideais de temperatura e pressão. Tá joia? Vamos lá? Vamos fazer o teste? Tá valendo. Você está no check-in da eternidade, lembre-se. E apenas um sim te reprova. E você não pode mentir. Tá bom? Primeira pergunta. Você já teve algum Deus no seu coração além do Senhor Deus? Sim ou não? Próxima pergunta. Estou vendo alguns já com cara de reprovação aí. Você já edificou algum ídolo no seu coração e o adorou secreta ou abertamente? Sim ou não? Terceira pergunta. Você já utilizou o nome de Deus em vão alguma vez? Sim ou não? Mas só naquele momento em que o juiz apitou contra o meu time de futebol e eu clamei pelo céu. Não, ok. Aquilo lá também estava valendo, tá? Sim ou não? Quarta pergunta. Você já fez uso inadequado do tempo de descanso que Deus te deu? Sim ou não? Quinta pergunta. Você alguma vez desrespeitou seu pai e sua mãe? Qualquer tipo de desrespeito. Qualquer tipo. Até aquele nariz torcido que você acha que ele ou ela não viu. Tá bom? Sim ou não? Você já matou alguém? Calma, eu vou completar a pergunta. Ou já desejou matar? Ou desejou que alguém estivesse morto? Sim ou não? Você alguma vez, uma vez que seja, já desejou ou cometeu adultério ou imoralidade sexual? Então não é só cometer, é desejar também. Sim ou não? Qualquer tipo de imoralidade sexual. André, mas aquela entradinha naquele grupinho esquisito. Mas sabe que eu não mando nada, mas tem um grupo lá no WhatsApp, o pessoal vive mandando as coisas. Conta. Desculpe dizer para você, mas conta. Desculpe não. Conta, ponto, acabou. Pergunta 8. Você já roubou alguma coisa em sua vida, não importa o valor? O que é roubar? É se apropriar de alguma coisa que não te pertence. Tá? Levar aquelas coisinhas pequenas que ninguém percebe, caixinha de clipe do escritório, pegar ali umas 25 folhas de papel sulfite, isso é roubo? Não é teu, você não pagou por ele. Certo? Você já roubou alguma coisa, não importa o valor, em algum momento da sua vida? Sim ou não? Você já prejudicou alguém mentindo contra ela? Sim ou não? Você já invejou alguém desejando exatamente o que aquela pessoa possuía, incluindo os relacionamentos que ela tem? Entendeu o ponto? Se você respondeu um único sim, você está reprovado. Deixe-me perguntar aqui, há alguém aprovado aqui? Levante uma de suas mãos. Eu nem vou me atrever a levantar a minha. Há alguém aprovado aqui? Ufa, que alívio. Porque se você respondesse
eu estou aprovado, eu não sei o que você estaria fazendo nessa terra ainda, que não foi arrebatado para os céus, dada a sua santidade tremenda. Ok, estamos falando com pessoas normais. Perceba, de onde saíram esses testes, gente? De onde saíram esses testes? 10 mandamentos. Ok? Apenas 10. São mais de 600 leis na lei mosaica. Eu mencionei as 10 principais que resumem ali o amor a Deus e o amor ao próximo. Os cuidados com Deus e o cuidado com o próximo que todas as pessoas devem ter, segundo a lei. Tá bom? Então, se você responder um único sim, você está reprovado para ser salvo e para ir para o céu, para morar com Deus, porque a lei te reprova. Você está reprovado por ela. E aí você começa a entender, talvez, qual é a limitação e a função da lei. A lei tem tanto uma limitação quanto uma função, ela tem um papel a cumprir. E essa limitação da lei de Deus, deixa eu só pegar e pular o slide aqui, que ele está um pouquinho, agora entrou. Essa é a limitação da lei de Deus. A limitação da lei de Deus é essa. Ela não pode justificar, ela não pode salvar o pecador, ela simplesmente diz que você tem um problema. A lei não pode revogar, ela não pode alterar a promessa de Deus que justifica e salva graciosamente o pecador. É isso que Paulo vai falar agora, a partir do versículo 15 da carta. Ele está desenvolvendo todo um tema. E note como ele apresenta, como ele continua apresentando esse argumento aqui. Ele chega para a igreja, para os irmãos da Galácia, que estavam voltando para a lei, que estavam arrastando uma asa para a lei, achando que se eu cumprir a lei, Deus vai me aceitar mais, eu vou fazer por merecer o céu, ou seja lá o que for. E diz, olha gente, eu apresento para vocês um exemplo da vida diária. Contratos. Contratos. Vamos falar de contratos. Algo que existe na nossa vida diária ainda hoje. Se bem que o desrespeito aos contratos hoje em dia estão cada vez mais impressionantes. Mas no mundo ideal, contratos são respeitados. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Uma vez que você firmou aquela aliança, e no Antigo Testamento, na época em que essas alianças eram firmadas, a coisa era feita na base do sangue. Eu vou já mencionar qual foi a forma como Deus fez a sua aliança com Abraão. E a ideia de você fazer uma aliança de sangue significa que se você desrespeita aquela aliança, você paga com a vida por isso. Qualquer um que faz uma aliança de sangue, se fura com ela, paga com a vida. Bom, vamos lembrar um pouquinho aqui, vou trazer um elemento aí da nossa cultura mais moderna para você entender. Não que seja uma excelente referência filmográfica, mas aí você vai entender um pouco. John Wick. Não tinha aliança de sangue lá? E se não cumpre aquilo que até lá, o dedinho está furado e tem lá coloca o dedinho no medalhão, as duas partes que contratam furam seu dedo, colocam lá a digital com sangue, dizendo que enquanto esse contrato não for cumprido, você tem uma dívida. E se você furar o contrato, o que acontece com você? Cimitarra no pescoço. Ok? Essa é a ideia. Tudo bem que ali os motivos do John Wick eram os menos nobres possíveis. Se você assistiu o filme, você sabe o que eu estou querendo dizer. Tiro, pancadaria e bomba e somente isso. A moçada gosta, eu sei que gosta. Tá bom? Mas essa é a ideia aqui. Paulo está evocando um exemplo. Pensem num acordo irrevogável, numa aliança irrevogável. Ele usa uma palavrinha aqui para aliança irrevogável, a palavra diateque. E a ideia aqui é de um testamento com valor legal de cumprimento obrigatório. Não tem como você fugir, tem que cumprir. Ele não pode ser aditado, ele não pode ser suprimido, ele não pode ser alterado, não pode ser modificado. Esse contrato tem que ser cumprido tal qual ele foi estabelecido. Queridos, assim é com as promessas de Deus. A promessa foi feita, ela será cumprida tal qual foi estabelecida, tal qual foi estipulada. A aliança firmada é a aliança cumprida, no que diz respeito a Deus. Se ele prometeu, ele há de cumprir. A gente canta isso. O que ele prometeu, ele há de cumprir. O que ele falou, é certo que o fará. E se você olha toda a revelação das Escrituras, você vai ver que Deus efetivamente cumpre o que promete. Essa é a ideia aqui. Olha, estamos falando de uma aliança irrevogável. Peguem como exemplo, então, os contratos que nós firmamos entre nós.
eles têm valor irrevogável, você tem que cumprir aquilo que está acordado. E ele continua, pois bem, Deus fez promessas a Abraão e a seu descendente. E aí que você já começa a ficar um pouco, a seu descendente. Isaac, né, foi filho de Abraão, é isso mesmo? Não, vamos ler um pouco mais, porque parece que a coisa está um pouquinho mais específica aqui. Observem que as Escrituras, novamente, ele volta para as Escrituras o tempo todo. Eu preciso saber o que a palavra de Deus fala. Eu preciso entender qual é a mensagem, o que ela está revelando, o que ela está informando para mim. Observe que as Escrituras não dizem a seus descendentes. Restringiu bem já, hein? Como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. E aí você fala, cara, como assim? Abraão? Cristo é filho direto de Abraão? A ideia não se trata de você ser a próxima geração, mas onde é que essa semente vai chegar? Onde ela vai chegar? O objetivo dessa semente, de toda essa descendência, um descendente específico. E Paulo menciona isso, ele está falando, ele está dando uma cutucada aqui nos judaizantes, nos mestres que estão tentando escravizar os crentes com leis, com regimes, com tratos, com ritos e seja lá o que for, dizendo que o evangelho é maior que a lei. Não é que a lei não tem valor, mas o evangelho é maior que a lei, porque o evangelho é o cumprimento da promessa de Deus que foi feita lá atrás para Abraão. E se você não está entendendo muito bem como é que isso aconteceu, a gente não vai ter tempo de entrar detidamente nisso, volta lá para Gênesis, abra a Bíblia lá em Gênesis, vamos ouvir aqui o farfalhar das folhas da Bíblia abertas. Vamos ver se tem alguém com Bíblia de papel aqui. Olha, não é que tem? Que alegria. O pessoal está trazendo Bíblia de papel, isso é muito legal. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 15. E Gênesis 15, 1 a 6. Eu também vou ler um outro versículo depois na sequência. Olha só a que Paulo se refere nesse texto de Gálatas, capítulo 3. Quando ele menciona essa questão da aliança, ali no versículo 16, ao que ele está se referindo? O que as Escrituras estão dizendo? Bom, vamos lá. Capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abrão, note que o nome de Abrão não foi mudado ainda. O nome dele é mudado depois que a aliança com Deus é feita. Ele ainda tem, ele reserva, ele guarda o seu nome original. Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse aqui é o chamado de Abraão. Mas já há uma promessa embutida aqui, embora a aliança não tenha sido firmada ainda. Quando você vai lá para o capítulo 13, versículo 15, você lê o seguinte. Vou ler a partir do versículo 15. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes. Desculpe, eu tenho que voltar para o versículo 7 aqui, do capítulo 12. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Paulo acabou de falar que não é descendentes, é descendente. Lembra-se disso? Bom, bem-vindos a um erro da NVT. Está vendo? É um erro. Não é uma boa tradução isso aqui. A Revista Atualizada traduz como sua descendência, a NVI acho também como sua descendência, é um termo tecnicamente bom, mas também não é o melhor termo. O correto seria aqui, descendente, seu descendente. Então, bem-vindos aqui a um erro da NVT. A Bíblia que a gente usa, sempre que aparece alguma coisinha errada, a gente tem que falar. Então, não é uma boa tradução, embora no hebraico abra espaço para essa tradução, o termo não está correto. Tá bom? Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra a teu descendente, a tua semente. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Agora sim, versículo 15, capítulo 13, por favor. Uma confirmação disso aqui. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, teu descendente, como propriedade para sempre. A sua descendência. Eu lhe darei tantos descendentes, aqui a palavra está correta, darei uma descendência para você, quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Então tem um jogo aqui que a gente precisa tomar cuidado. A NVT, infelizmente, falhou
em parte dessa tradução aqui. Tá? Paulo nos corrige. Que bom que no Novo Testamento eles fazem essa correção. Mas o que nos interessa ver é o capítulo 15, que é quando Deus firma uma aliança com Abraão. Vamos ler o versículo 1 a 6. E depois eu vou ler o versículo 17 até o 20. Até o 20. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. Em uma visão ele disse: não tenha medo, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, perceba aqui qual é o problema apresentado por Abrão para Deus. O que Deus está prometendo? Não tenha medo, pois eu serei seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abrão está lembrando da promessa. Eu serei famoso, as pessoas serão abençoadas através da minha descendência, mas, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos, as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. O que Abraão está fazendo aqui, se não reconhecer a sua fragilidade, a sua impotência? Ele falou: olha, se o Senhor não fizer alguma coisa, o caminho que eu estou vendo é esse daqui. É o caminho humano. É a solução humana. É a solução debaixo do sol. Não me deste nenhum descendente próprio, Senhor. E por isso, um dos meus servos será o meu herdeiro. É o que eu estou entendendo. É para cá que o vento toca. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. E aí, a gente entra naquela encruzilhada. Eu acredito, confio e espero, ou eu dou uma titubeada e tento achar uma alegoria nisso aqui. No meio do caminho a gente vai ver que Abraão falhou. Ele dormiu com Agar. Teve um filho lá, de um jeito mambembe, patrocinado ali por Sara. E nem por isso Deus voltou atrás do seu projeto. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número da tua descendência. Está vendo o número de estrelas? A sua descendência vai ser algo semelhante a isso aqui. Para alguém que não tem um filho próprio, para alguém que não é capaz de gerar um próprio filho, como é que você acha que soou essa promessa, hein? Creio, não creio, confio, não confio. Mas a palavra diz que ele confiou no Senhor, na promessa, a despeito de ter dado umas capotadas no meio do caminho. E deu. Mas o acordo, quando você vai ver aqui no versículo 17, é feito de Deus com Deus mesmo a respeito de Abraão. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. As alianças feitas naquela época eram feitas da seguinte forma: você pegava um animal, partia o animal ao meio. Eu sei, é um pouco estranho isso, é um pouco tétrico. E separava essas partes. O sangue era derramado e as partes contratantes passavam entre as partes do animal, dizendo: eu tenho um acordo com você. O John Wick é menos dramático, né? Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho um acordo de sangue com você. E se eu falhar com você, eu pago com a minha própria vida. Sabe o que é mais interessante? Se você segue o texto, você segue a leitura do texto, você vai ver que Abraão não passou por entre as partes. Passa uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, uma tocha ardente e um fogareiro fumegante. Mas Abraão não passa. Deus faz um acordo consigo mesmo ali, em favor de Abraão. É uma aliança incondicional. Ela vai ser cumprida a despeito de Abraão. Se Abraão tivesse passado no meio daquelas carcaças, na primeira vacilada dele, provavelmente ele teria rodado. Não funciona assim.
O acordo é feito de Deus para com Deus em favor de Abraão. É simples assim. E é isso que Paulo está evocando em Gálatas. Essa foi a promessa de Deus. Essa foi a qualidade, foi a característica da promessa de Deus. E ele falou, e a lei veio 430 anos depois. Ele voltando ali para o versículo 17 do capítulo 3 de Gálatas, ele fala, é isso que quero dizer, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, ou bem depois, né? Não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Se a lei veio para revogar o que Deus prometeu, não vale mais a promessa. A promessa caducou, a promessa foi embora. Não, o que vale agora é a lei, mas não é isso. Deus não quebra promessas. A lei não mudou nada em relação à promessa de Deus, muito menos a revogou. A lei tem uma outra finalidade. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ela existe com uma finalidade, mas ela não trouxe nenhuma espécie de mácula, de mudança nas disposições de Deus de salvar graciosamente o pecador que confia nele, sem um mecanismo de troca. Se eu for um bom menino, Deus vai me aceitar. Se eu for uma boa pessoa e fizer boas obras, eu serei perdoado. Eu vou chegar lá no céu e de alguma maneira vou entregar o meu relatório para Deus e falar, ok, cara, você fez uma compensação boa, você deu umas vaciladas, mas você no geral foi melhor do que muita gente, você fez mais bem do que mal, então você pode entrar. Não funciona assim. Não funciona assim. Aí quando chega no versículo 18, ele fala, portanto, se a herança, se aquilo que foi prometido por Deus pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não se daria pela aceitação da promessa. Se você decide que você vai viver pela lei, você vai ser cobrado pela lei. Você vai ter que ir até o final com ela. Mas se você é filho da promessa, não tem por que você confiar na lei, para que você seja salvo, para que você seja aceito. Basicamente, Deus não precisaria, a ideia aqui, o que Paulo está falando aqui, Deus não precisaria encarnar e morrer na cruz. Nós não precisaríamos de Jesus se a lei fosse o caminho. Mas como eu disse, Deus não mudou de ideia. Pense aqui, queridos, se Deus mudasse de ideia, o que o impediria de mudar de ideia a meu respeito, a seu respeito, no que diz respeito à salvação, hoje, aqui e agora? Se Deus fosse dado a mudar de opinião, nós estaríamos numa situação bastante complicada. Mas o fato é que o fato é que eu fomos salvos por um Deus santo, por um Deus amoroso, que se dispôs a levar chibatadas e ser condenado à cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que você, para que nós que cremos nele, que cremos no seu perdão, sejamos salvos do acerto de contas que Deus vai fazer com o mundo no final dos tempos. Esse é o fato. E eu não colaborei em nada para quando chegar o dia do juízo final, estar do lado certo da história. E aqui cabe um alerta para a gente, né, diante disso aqui. Né? É comum, veja só o que o Timothy Keller fala no livro Gálatas para você, é comum que os crentes comecem a vida cristã, assim como os Gálatas, olhando além de si mesmos para Jesus Cristo, exposto e crucificado, como Paulo falou no versículo 1, no capítulo 3, confiando na promessa divina de que Cristo levou embora a nossa maldição e nos concedeu sua bênção. Que lindo, maravilhoso, e é lindo e maravilhoso mesmo. Mas, à medida que avançamos, é tentador e fácil olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa carne, aqui ele se refere ao nosso esforço, que ele fala aí no versículo 3 do capítulo 3 também, apoiados em nosso próprio desempenho para nos dar um senso de aceitação diante de Deus. Fazer isso nos deixa radicalmente inseguros, pois nos priva da certeza e nos incita ao desespero ou ao orgulho. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Vocês já conhecem a história, já contei, já fiz aqui, testemunhei a respeito da morte da minha mãe. Mas há uma cena que eu não me esqueço jamais. Pouco tempo antes da minha mãe morrer, ela começou a ter alguns sintomas mais graves do câncer que estava se alastrando, tomando conta do corpo dela. E um dia estávamos só nós dois em casa, e ela teve um sintoma muito, muito assustador. Ela perdeu a mobilidade numa das mãos, ela não conseguia controlar as mãos, um dos braços de uma das mãos, e ela começou a não falar direito. E ela correu para o telefone para ligar para o médico dela, porque ela, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. E ela
entrou numa situação ela entrou numa situação de perplexidade e começou a chorar. Talvez porque estivesse antecipando o que iria acontecer. E quando eu ouvi minha mãe chorando ao telefone, eu corri para ver o que era. E a vi falando, falei, mãe, está tudo bem? E ela chorou, e ela virou para mim chorando. E a minha mãe chorar na minha frente era uma coisa meio dramática. E eu comecei a chorar junto e eu comecei a ficar desesperado. Ela estava triste, ela estava perplexa. E eu comecei a ficar desesperado. Ela simplesmente virou para mim, colocou o telefone no peito e disse, filho, ore. Ore. Clame a Deus. E eu corri para o meu quarto e me ajoelhei na minha cama. Coisa que eu não fazia com muita frequência. E comecei a orar. E comecei a dizer, Senhor, salva minha mãe. Cura minha mãe. Preserva a vida da minha mãe. E eu serei um bom filho para o Senhor. E comecei a listar as coisas que eu iria deixar de fazer, que eu sabia que estavam erradas. E comecei a incorporar as coisas, e eu vou começar a fazer isso. Senhor, eu vou fazer, pode contar comigo. Eu vou ser um cara legal, eu vou ser um crente leal, eu vou ser um adolescente fiel ao Senhor, eu vou dar bom testemunho, eu vou falar de Jesus. Eu comecei a negociar com Deus. Tentando, de alguma maneira, capturar a fidelidade de Deus ao meu projeto, que era curar minha mãe. Eu fiz a mesma coisa, queridos, eu tinha 15 anos. Eu fiz a mesma coisa com 45 anos, quando um professor querido do Seminário Palavra da Vida morreu. Já dei o testemunho sobre isso para vocês também. Falei como Deus usou essa experiência para me curar a alma sobre feridas antigas e me dar uma percepção clara sobre o que é a cura de Deus. Hoje eu oro por cura, fazendo um parênteses aqui. Sempre oro por cura. Eu só não sei que cura Deus vai dar. Se é a cura pontual ou se é aquela cura maravilhosa, plena e definitiva. Mas o fato é que Ele sempre cura. E quando eu entendi isso, e demorei 45 anos para entender isso, foi libertador. Mas orando pelo Carlos Oswaldo, vocês lembram da história, já falei isso aqui? Qual foi a minha forma como é que eu comecei a construir o meu argumento em favor do Carlos? Senhor, o Carlos é uma mente brilhante, é uma pessoa, uma voz dentro da teologia que não pode ser apagada, é uma presença pastoral maravilhosa para aqueles que o conhecem, é um amigo querido, é um referencial como homem, é um referencial como marido, é um referencial como pai, é um referencial como professor. Senhor, por favor, mantenha o Carlos vivo. E o Carlos morre. Percebe o que eu estou fazendo aqui? Salve o Carlos, ele merece ser salvo, Senhor. Não usei essas palavras, mas usei todos os argumentos. No primeiro momento, em favor da minha mãe, eu falei, eu vou ser um cara que vai gabaritar em favor da mamãe. E no caso do Carlos, o Carlos gabaritou, então leva isso em consideração, Senhor. Nem eu gabaritaria, nem minha mãe gabaritou, e muito menos o Carlos. Muito menos, entendo. Não no sentido de Carlos ter sido mais pecador do que eu, mas ninguém gabarita. Queridos, muitas petições que fazemos a Deus por nós e pelos outros são lastreadas em méritos humanos. Senhor, o Senhor vê o seu filho tão fiel. E são orações sinceras, ok? Eu não estou dizendo que elas não são sinceras. Mas você pega e dá o pedigree gospel do cara lá. Olha o DNA dele, Senhor. Olha só como ele é bom. Olha como ele é honrado. Olha como ele tem sido um bom pai. Olha como ela tem sido uma boa mãe. Olha, ele é um dizimista da igreja, Senhor. Não podemos perder o dízimo desse irmão. Não está na hora dele ir para o céu ainda. Gente, as petições que fazemos, elas estão impregnadas de meritocracia humana. Impregnadas. Quando, na verdade, elas deveriam ser impregnadas de clamor por misericórdia. É claro que eu vou orar pelo irmão que está enfermo. Mas eu não estou orando com base nos méritos dele, nem nos meus. Eu estou sempre clamando com base nos méritos de Cristo. Queridos, não é a fidelidade humana que pauta a fidelidade de Deus, que pautam as bênçãos de Deus, que pauta as respostas de Deus, que pauta as ações de Deus. Quando nós discernimos isso, quando nós entendemos isso, nós começamos a capturar o
o sentido de Romanos 8, 28, 30, que é um texto que muita gente gosta de citar. E quando cita, aplica mal. Mal a beça. Lembra do que fala? Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O bem no ponto de vista de Deus, não no meu ponto de vista. A morte da minha mãe, quando eu tinha 15 anos de idade, foi um bem no meu ponto de vista? Nem pensar. Mas do ponto de vista de Deus, isso colaborou para que eu, para que os meus irmãos, para que tanta gente, que eu nem sequer sei que existe até, fosse o que é hoje. Há um propósito que eu não consigo descortinar totalmente. Mas entenda, quando nós olhamos para toda essa situação, não que seja fácil, então tá bom, então tá tudo legal, vou ficar bem. Não. Tem luta sim, tem dor. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor que se apresente ali, trazendo misericórdia, graça, afofando o leito da enfermidade, porque é necessário. É necessário misericórdia, é necessário amor, é necessário compaixão, sim, claro. Mas é necessário também essa visão que ganha dimensão, que começa a ser contaminada positivamente pela dimensão do que Deus está falando. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Até mesmo aquele livrinho, acho que do John Piper, não desperdice o seu câncer. Não desperdice a sua tragédia pessoal. E, queridos, quando eu falo isso, me dá um tremor danado, porque eu falo, parece que eu vou sair daqui e vai ter uma tragédia me esperando na esquina. Eu espero que não. Porque eu sei que eu possivelmente posso ser testado por isso aqui. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Perceba que todo movimento é de Deus. Antes de você existir, o seu nome já estava na mente de Deus ali. O André é meu, o André me pertence, e eu vou fazer tudo o que for necessário para formar a imagem do meu filho nele. E esse tudo, que agrada a Deus, contém uma série de coisas que não me agradam. Mas não porque não sejam boas, é porque são difíceis. Mas olha aí, essa é a graça de Deus. E aí você deve estar perguntando, tá bom, mas então para que serve a lei, André? Bom, não é muito complicado de entender. Para que serve a lei? Para guardar e guiar. Conscientizar sobre o pecado, humilhar a nossa autossuficiência, produzir quebrantamento diante do Senhor, encaminhar-nos a Cristo como a solução real para a nossa crise, para a nossa realidade, para a nossa tragédia como pecadores, e para instruir sobre Deus e a sua santidade. Propósito, Paulo está falando no versículo 19, qual é o propósito da lei? Foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. É através da consciência da lei que você sabe que você está errando. Quer fazer um teste? Pais, lembra-se daquela vez que você falou para o seu filho exatamente, filho, não coloque o dedo aqui, não pegue isso, não faça aquilo. Qual foi a atitude do seu filho obediente, querido, maravilhoso e fofinho? Ele foi exatamente fazer o que você disse para não fazer, não foi na verdade? Basta você dizer, não faça, e o ímpeto para fazer surge no coração do pequeno Adãozinho. Experimente pela primeira vez. Não vou falar isso. Eu falo para você, fala para o seu filho colocar o dedo na tomada para ver o que acontece. Não colocar o dedo na tomada. E não adianta fazer psicologia reversa. Filho, coloca o dedo na tomada que é legal. Ele vai lá e vai colocar, porque é o movimento do coração. Nós temos um coração caído, a gente tende à desordem. É por isso que nós precisamos de resgate, queridos. Porque o nosso coração está recebendo lixo tóxico, de alta radioatividade. E precisa ser corrigido. Se você falar para alguém fazer alguma coisa errada, não se preocupe, ela provavelmente vai fazer. Mas se você a proibir de fazer alguma coisa errada, ela certamente vai fazer. É o poder da lei. Esse é o poder da lei. Ela conscientiza sobre uma regra, dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e pronto. Esse é o poder.
Essa é a limitação da lei. E Paulo vai argumentar que, ele vai usar em algum momento ali, ele vai argumentar que, ele vai reforçar essa superioridade da promessa em relação à lei, especialmente nos versículos 19 e 20. Mas eu quero ir direto para o versículo 21 agora, versículos 21 e 22, para a gente caminhar para o final já. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. O que ele está falando aqui, olha, se houvesse a mínima chance, a mínima, das regras salvarem alguém, Jesus não teria encarnado. Não precisaria haver encarnação, não precisaria haver cumprimento de promessa. Mas o fato é que Deus entrou no mundo para levar chibatada no teu lugar e morrer na cruz. A lei te mostra o problema, mas ela não te dá a solução. A solução é Cristo. Ponto. Para que voltar para a lei então? Cristo, graça. Lei, condenação. Cristo, graça. Lei, condenação. Escolha a graça. Vocês já estão na graça. Por que voltar para a condenação? Por que trazer para si peso que Deus não está colocando sobre você? Esse é o papel da lei, queridos. Restringir a liberdade como forma de proteção inicialmente. Proteção do quê? Proteção do quê? Sobretudo de nós mesmos. Sobretudo da gente mesmo. Sobretudo da tragédia de a gente permanecer iludido sobre a nossa condição. Olha só que interessante o excerto que eu trouxe do livro aqui, do Paul Tripp. Você acredita? É um livro que o nosso PG começou a estudar recentemente e que, eventualmente, eu penso, desejo introduzir como material de reflexão nos nossos pequenos grupos, à medida que a gente caminhar com a revitalização do Ministério de Pequenos Grupos na igreja. Olha o que ele fala, um dos resultados devastadores do pecado é que ele reduz todos nós a tolos. Um tolo olha para o mal e vê nele o bem. Um tolo ignora Deus e se coloca na posição de Deus. Você já tem visto isso na nossa realidade? O que tem de tolice no Brasil atualmente é algo assustador. Mas não se preocupe, dentro da igreja também tem muita tolice. Um tolo se rebela contra a sábia e amorosa lei de Deus e escreve seu próprio código moral. Os Gálatas estavam fazendo isso aqui. Eu fiz isso quando orei a Deus pedindo pela salvação, pela cura da minha mãe e pela cura do meu amigo. Eu reescrevi o código moral. E baseei a resposta de Deus naquilo que eu poderia ofertar. É uma forma de reescrever. Tolice. Eu fui tolo ali. Um tolo pensa que pode viver sem ajuda de forma independente. Um tolo não pensará do modo que foi criado para pensar, não desejará o que foi criado para desejar, nem fará o que foi chamado para fazer. Mas aqui está o que é fatal em tudo isso. Um tolo não sabe que é tolo. Se o tolo não tem olhos para ver sua tolice, ele continuará a pensar que é sábio. Queridos, a lei nos coloca em contato com a nossa tolice e ela joga um espelho bem limpo na nossa frente e diz, olha só quem você é, espertalhão. E aí, bonitão, tá vendo bem quem você é? Tá vendo a tolice bem escancarada aí na sua frente? Agora, pior do que isso, é querer viver pela lei sem viver na graça. Em contato com a minha tolice, olhar para a lei e dizer, não, mas eu vou dar jeito nisso aqui, eu vou corrigir isso aqui sozinho, eu tenho condições de fazer isso aqui. Querer viver pela lei é querer permanecer, é insistir em permanecer na tolice. Quem quiser viver pela lei terá que se apresentar a Deus pela lei. E essa não é uma decisão sábia. A graça te basta, a gente já está falando isso desde o começo. E ela basta mesmo. E é um alívio saber que a graça do Senhor nos basta. A finalidade última da lei é nos encaminhar a Jesus, é instruir-nos para que, uma vez livres e seguros em Cristo, nós vivamos coerentemente o relacionamento de amor com Deus e com a família de Deus e testemunhemos desse amor a quem ainda está de fora da família.
ainda que não faz parte da família. O Senhor Jesus resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Buscar amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo, passa a ser, para quem já está em Cristo, uma expressão da sua nova identidade, de quem você já é em Jesus. Você não tem que amar a Deus para ser aceito por Ele. E você não ama o outro, o próximo, para ser aprovado e receber uma estrelinha. Você faz isso porque isso está no seu DNA. É só uma questão de você praticar, dependente do Espírito. Ser sensível à voz do Espírito. Entender o que precisa mudar. Trabalhar as áreas da sua vida em que estão... André, eu tenho um problema, cara. Qual é o teu problema, irmão? Cara, eu tenho um problema com fofoca. Eu fofoco demais, cara. Eu falo mal das pessoas. Vamos trabalhar isso na dependência do Espírito. Fofoca é pecado? É claro que é. Maledicência é pecado? É claro que é. André, tem um problema. Eu consumo imoralidade, eu consumo pornografia, eu vejo imoralidade sexual, eu tô escravizado para esse negócio. Cara, eu quero me livrar. Você percebe? O tolo está vendo a sua tolice e está dizendo, eu preciso de ajuda, eu quero me livrar disso aqui não está bom. Tem que sair da minha vida. André, dependo de bebida. André, dependo de drogas. Acontece, gente. Dentro do povo de Deus acontece, sim. Ou você acha que todo mundo que está dentro da igreja, do corpo de Cristo, é bonitinho, cheirosinho, perfeitinho? Está cheio de gente com problemas, com dramas, com traumas, com dificuldades, com lutas contra o pecado, que a gente precisa ser honesto com a tolice, com a nossa própria tolice, e sermos extremamente compassivos com a tolice do outro. Especialmente quando essa tolice me atinge. Especialmente quando essa tolice me agride. Perdão. A regra de ouro, lembra-se? Tudo que vocês desejam que os homens os façam, façam vocês a eles. Eu não estou fazendo isso como obrigação, eu estou fazendo porque isso me liberta do ódio, isso me liberta do payback, isso me liberta da vingança, e isso faz com que eu seja arauto da paz do Senhor em quem eu digo crer. É uma luta, eu também luto. Você olha para mim e acha que eu estou tirando de letra em todas essas questões? Eu também luto com elas. Eu também tenho áreas de lacunas na minha vida que precisam de atenção. Em que a minha fé professada não está alinhada com a minha vida. Na verdade, a minha vida não está alinhada com a fé que eu professo. Eu falei, opa, tem um gap aqui. Quer ver um gap que a gente precisa tomar cuidado? Você vive a sua espiritualidade com Deus dependente apenas da mensagem de domingo? Você se abastece o seu tanquinho espiritual aqui? Quando a mensagem é boa, quando a mensagem é bem entregue, eu sei, pessoas são atingidas, mas nem todo mundo é atingido. Nem todo mundo é abastecido da mesma forma. Até quando a mensagem é ruim, a mensagem Deus usa a mensagem para fazer os seus efeitos. Acontece também. Mas quem vive, se você vive de domingo a domingo, ou de domingo em domingo, com a mensagem de hoje, e simplesmente, e eu vou dizer, amanhã você provavelmente já esqueceu muito do que você ouviu hoje. Você tem um problema de lacuna. Você está sendo autossuficiente. Você não está buscando se alimentar com o Deus no qual você afirma crer. Com a palavra a qual você afirma amar. Um tolo pensa que pode viver sem ajuda, de forma independente. Um tolo não pensará do modo que foi criado para pensar, não desejará o que foi criado para desejar, nem fará o que foi chamado para fazer. Mas aqui está o que é fatal em tudo isso. Um tolo não sabe que é tolo. Se o tolo não tem olhos para ver a sua tolice, ele continuará a pensar que é sábio. Essa é a questão aqui. Buscar amar a Deus, então, e ao próximo como a mim mesmo, é uma expressão da minha identidade. Ainda que eu falhe nesse processo, eu continuo salvo, sendo edificado pelo Espírito Santo, sendo aperfeiçoado por Ele. E quando chegar a hora de me encontrar com o meu Salvador, nada vai me impedir de entrar no céu. Nada. Absolutamente nada. Porque eu já sou declarado filho de Deus sem culpa pelos méritos de Cristo.
Porque Jesus foi medido, foi pesado, foi avaliado em meu lugar. E ele foi considerado mais do que suficiente. Essa é a segurança que somente a graça de Deus pode dar. Para você refletir em casa, ou no seu pequeno grupo, relembre sua conversão ou o momento em que entendeu o Evangelho. Como sua visão da lei de Deus mudou? Segunda pergunta, de que modo conhecer a lei de Deus aumenta a sua gratidão por Cristo? Que diferença isso faz nos seus afetos, nos seus sentimentos, nas suas afeições por Deus, pela sua palavra, no seu relacionamento com Ele, no seu relacionamento com o seu corpo, a igreja? Por que você obedece à lei de Deus? E obediência aqui está de uma forma um pouco capciosa. Já aconteceu de obedecer a ela pelos motivos errados? Nós devemos obedecer os 10 mandamentos? Sim ou não? Depende do que você quer dizer com obediência. Eu não obedeço os 10 mandamentos, ou não procuro obedecê-lo para ser salvo, porque eu sei que eu não dou conta. Lembra-se do teste? Mas eu busco com a ajuda do Espírito Santo viver, eu busco realmente amar cada vez mais a Deus. Corrigir o meu amor por Deus tão imperfeito, tão incompleto, e procuro com a ajuda do Espírito também amar cada vez mais o meu próximo, ainda que nesse processo eu cometa muitas imperfeições. As cometeremos, mas o fato é que, com a graça do Senhor, chegaremos lá. E não se preocupe, quando você adentrar os céus, você será uma pessoa perfeita, para a glória do Senhor. Mas pelos méritos de você já sabe quem. Aquele que morreu na cruz por você, o Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo tempo que pudemos ter de reflexão na Tua palavra. Que a Tua graça nos encante, por favor. E sejamos seduzidos por ela cada vez mais. Sejamos cada vez mais impregnados pela Sua beleza, encantados pela forma como o Senhor magistralmente nos ama. Para a glória do Teu nome, para a glória do Senhor Jesus, pelos méritos dele. Amém.